Olá, boa noite para você que acompanha a programação da TV Universitária. O TV Notícias desta quarta-feira, dia 16 de agosto, começa agora e sempre com muita informação para você. Hoje nós vamos falar do colesterol, das causas, como controlar o bom e o ruim para o organismo e prevenção de problemas. A pedofilia na internet, como os adultos devem monitorar os acessos dos filhos e o que pode passar pela rede. Servidores aposentados da universidade foram homenageados pelos serviços prestados na educação. Você sabia que a média de altura da população brasileira cresceu 10 centímetros? Você vai entender por quê no TV Notícias de hoje, que começa agora. Hoje o dia amanheceu bem nublado em Uberlândia. Pelo menos o aeroporto funcionou normalmente desde cedo, sem atrasos significativos em pousos e decolagens. Vamos saber como fica o tempo nesta quinta-feira em algumas cidades da região. Em Uberlândia, o dia vai ser de sol, mesmo amanhecendo com tempo nublado. Não deve chover. Mínima prevista de 17 graus e máxima de 29. Em Araguari, a baixa umidade do ar continua abaixo do que é considerado ideal. Prevalece o calor. Mínima de 15 e máxima de 28 graus. Em Monte Alegre, a quinta vai ser de sol e muito calor. A temperatura varia entre 18 e 31 graus. Em Estrela do Sul, o dia também vai ser quente. A mínima registrada pela manhã deve ser de 20 graus e no meio da tarde os termômetros podem marcar 30 graus. Não vai ser diferente em Ituiutaba. O calorão será sentido logo cedo. Nenhuma previsão de chuva e a mínima é de 20 e máxima de 32 graus. A gente segue falando de saúde. Nós acabamos de passar pela Semana Mundial de Combate ao Colesterol, que ainda é um problema sério no nosso país. Por mais que a gente fale da importância de uma boa alimentação e da atividade física, tem outros fatores relacionados. Nós vamos falar mais sobre o assunto com o médico clínico e também geriatra, Dr. Fernando Mataracetti. Fernando, muito obrigado pela presença mais uma vez. Obrigado, eu que agradeço. Realmente o colesterol didaticamente ele é dividido em bom e ruim. E a gente ainda às vezes não menciona tanto na hora de explicar sobre esses dois colesteróis, mas existe o triglicérides também. Então, quando nós vamos avaliar um paciente, nós temos atenção para os 3 tipos mais importantes nessa avaliação, que é o LDL, conhecido como colesterol ruim, o HDL, conhecido como colesterol bom, e o triglicérides, que depois vou explicar um pouquinho, ele tem alguma diferença em relação aos outros 2 colesteróis. Basicamente, entre bom e ruim, a diferença é que o ruim ele vai se depositando nos vasos sanguíneos e leva as famosas plaquinhas de colesterol, enquanto o bom faz o efeito inverso, diminui essa deposição do colesterol, permanecendo um indivíduo mais saudável, com menos riscos de eventos cardiovasculares. Só em relação à alimentação, rapidamente também, porque o nosso tempo é curto. Onde que a gente encontra? Que tipo de alimento a gente encontra o que é bom e aquilo que é ruim? O colesterol, ele basicamente, uma característica dele é que ele é ingerido pela nossa dieta. Então, o colesterol ruim, ele é ingerido através, principalmente, dos ácidos graxos saturados. Então, a gente tem aí o exemplo, os embutidos, a gordura visível das carnes, a pele do frango, a pele do peixe. Já o colesterol bom, o HDL, é basicamente através dos ácidos oleicos, que um exemplo clássico é o azeite de oliva. As castanhas também? As castanhas também, as castanhas são ácidos graxos poliinsaturados e também fazem parte de uma dieta, depois que a gente pode tocar um pouquinho, recomendável como saudável. O que a gente pode falar de fatores genéticos em relação ao colesterol? Tem alguma preocupação maior se tem algum caso na família? Sim, sim. Hoje a gente sabe que a maioria das causas de aumento de colesterol, elas são multifatoriais, ou seja, faz parte da nossa dieta, de hábitos irregulares de vida, mas também de componentes genéticos. Existem as hipercolesterolemias familiares, que têm uma genética mais forte, e quando a gente tem casos de familiares com níveis muito altos, níveis detectados precocemente, a gente tem que fazer essa investigação genética. Mas na maioria das vezes, mesmo aquele que tem hábitos errôneos, ele tem algum fator genético que altera essa produção do colesterol. Daí a necessidade de, muitas vezes, além das mudanças dos hábitos, a gente associar o medicamento.
O que a gente pode fazer de relação à idade e ao sexo também? Principalmente com o passar dos anos. A gente sabe que, naturalmente, depois de uma certa idade, a gente começa a ter algumas complicações maiores. Teria, talvez, efeitos cumulativos aí, à medida que a gente vai vivendo mais? Sim, o colesterol, por ele estar associado às doenças cardiovasculares, quanto mais anos de vida com colesterol desregulado, vamos chamar assim o termo, maior a chance dele ter depositado nas minhas artérias e maior o risco de eu ter complicações disso, infarto, derrame, etc. Então eu tenho que cuidar ao longo da vida toda. Em específico, em relação à idade e sexo, o que acontece é as mulheres na pós-menopausa, devido à baixa estrogênio que elas tendem nesta fase da vida a ter um aumento do colesterol ruim. As que têm tendência que isso seja um aumento de forma que precise ser tratado, tem que ser abordado. Muitas vezes esse aumento continua ainda dentro da faixa da normalidade, não precisa de nenhum tratamento. Uma particularidade em relação aos idosos, hoje se discute muito assim, até que idade tratar o colesterol, né? Recentemente nós tivemos a última publicação da Sociedade Brasileira de Cardiologia das diretrizes, e o que é recomendado é, até os 75 anos, trata-se igual ao adulto jovem. Após os 75 anos, tem que ser individualizado. Se aquele indivíduo realmente tem uma lesão, se ele já teve um evento, que é o famoso perfil de risco, para definir a necessidade de tratamento. A gente sabe que o ideal é cuidar ao longo da vida. E que nem sempre o colesterol ruim, por exemplo, ele vai dar características ou sintomas ali no primeiro momento. Mas quando a gente deve procurar o especialista? Ou se nos exames de rotina a gente já consegue identificar esses elementos que levem a um colesterol ruim? Sim, hoje recomenda-se nada de forma rígida e formal, mas que todas as pessoas ali por volta da quarta, quinta década de vida, que começam a aumentar os fatores de risco das doenças crônicas, façam seu check-up anual. As mulheres, às vezes, com o ginecologista, os homens com o clínico, com o geriatra, com o cardiologista. E nessas triagens sempre são avaliados os lípides, os colesteróis. E aí sim, detectada uma alteração, tem que ser referenciado para um profissional que esteja habituado a tratar, né, a dislipidemia, que é o aumento do colesterol, para que seja calculado o risco daquele paciente e a necessidade de tratamento, seja com modificação de estilo de vida, seja com medicamento. Ou, na melhor da forma, as duas coisas associadas. Juntas, com certeza. Fernando, olha, muito obrigado mais uma vez pelas informações. Espero contar com você sempre aqui com a gente. É um prazer, eu que agradeço. Bom, obrigado. E como a gente falou muito aqui da importância da atividade física e principalmente com o passar dos anos, à medida que vamos envelhecendo, os CEAs, Centros Educacionais de Assistência ao Idoso, estão com vagas abertas. Entre as atividades oferecidas estão musculação, hidroginástica e tem até aulas de violão e muito mais. Quem tem mais informações é a Daniela Malagoli. Olá, Flávia, é isso mesmo. Iracema Marques, secretária municipal de Desenvolvimento Social, Trabalho e Habitação, é quem dá mais informações para a gente. Iracema, nós temos cursos que voltarão a ser oferecidos e ampliação do número de vagas para alguns cursos, não é isso? A gente tem os 4 CEAs de Uberlândia, que são equipamentos voltados ao atendimento de idosos de nossa cidade, e onde são oferecidas várias atividades físicas, culturais e lúdicas, para que esses idosos tenham o dia todo ocupado e tenham uma vida com qualidade melhor. Então, nesse sentido, a Prefeitura tem procurado sempre aumentar os custos, aumentar as oportunidades de mais idosos estar se beneficiando, né, desses equipamentos, uma vez que nossa população idosa tem aumentado, não só em Uberlândia, mas em todo o Brasil. Então, agora, a gente já estava atendendo na faixa de quase 5 mil idosos e passaremos agora para 6 mil. Isso, no começo do ano, a gente estava em fase de reestruturação dos nossos CEAs, implantando cursos gradativamente, e agora estamos tendo a oportunidade de voltar com o artesanato, que já vão ser 300 vagas no período da tarde, e mais informática no período da manhã, e mais também na hidroginástica. Só valendo que quem se interessar a participar de nossos CEAs se dirigir a um deles, ou então ligar aqui na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, no telefone 3239-2578, e obter os endereços necessários, mais próximos dos seus residentes, e até lá e fazer a sua inscrição do que achar e gostar mais. A gente só ressalta que, para as atividades físicas, como hidroginásticas, alongamento e outros, tem que ter um atestado médico. E os demais, apenas os documentos pessoais e o atestado de residência. Ok, muito obrigada pelas informações. Flávio, voltamos ao estúdio.
Obrigado, Daniela. E depois do intervalo, tem curso de graça para diagramadores em Uberlândia. E mais, a pedofilia na internet. Como os adultos devem monitorar os acessos dos filhos e o que pode passar pela rede. Eu volto em instantes. Até já. O presídio de Tupaciguara inaugurou um núcleo de saúde com capacidade para 30 atendimentos semanais. O espaço funcionará como uma unidade básica de saúde do SUS e é composto por enfermaria, consultório médico e odontológico. A construção foi feita com recursos de prestação de pena pecuniária e teve um custo total de R$ 110 mil, além de contribuições de empresários e parceiros do município. Com a inauguração do núcleo, não haverá mais a necessidade de escoltas de presos para o hospital da cidade, pois o atendimento e acompanhamento serão feitos na própria unidade prisional. Os pais e responsáveis devem ficar atentos na hora de controlar o que as crianças e adolescentes acessam na internet. Apesar de uma ferramenta importante, a rede também é usada por pedófilos para aliciar vítimas. O caso é sério e exige cuidado dos meninos e adolescentes também, como dos pais e responsáveis em cuidar dos menores. A tecnologia surgiu e inovou a vida do homem. Utilizada para melhorar e facilitar o cotidiano, ela também é usada para o mal. Casos de pedofilia na internet têm crescido a cada ano e o Senado Federal já aprovou a regulamentação para infiltrar agentes policiais na internet, a fim de flagrar pedófilos que aliciam crianças e adolescentes pelas redes sociais. O perigo existe e os pais devem ficar atentos para ver com quem eles conversam na internet. É importante que tenha aquela liberdade controlada, para que a criança tenha um certo pensamento. O que aquele comportamento vai ocasionar depois? O que aquela exposição pode acarretar? É necessário mesmo que ela exponha a vida dela naquela proporção? Então, um acompanhamento de pais, de mães, de cuidadores acerca de quais conteúdos aquela criança está acessando. Uma educação, na verdade, um acompanhamento controlado. O celular é um computador portátil e de fácil acesso para crianças e adolescentes, e várias delas acabam se expondo demais. A proposta é que pais e mães ou cuidadores estejam bem próximos dessa criança para que exista um diálogo, para que essa criança não sinta a necessidade de buscar fora uma coisa que ela poderia ter em casa, com muito mais amor, com muito mais afeto. Para esse profissional do setor, algumas dicas podem ajudar os pais a monitorar o que os filhos estão fazendo. A rede social, que nem Facebook, é um pouco mais complicado. O que eu sugeria dos pais fazerem é em relação a colocar o Facebook no aparelho, no próprio aparelho dos pais. E quando o filho acessar, a conta vai ficar lá no próprio aparelho. E depois ficar entrando no perfil, nas conversas, para ver o que está acontecendo. Agora, em relação ao WhatsApp, existem alguns aplicativos que você pode criar um espelho, que tudo que seu filho receber, você também vai receber. Isso aí pode ser monitorado e é muito fácil o acesso a isso. Outra dica é ficar atento às mudanças repentinas de comportamento. É natural que uma criança que seja abusada sexualmente, ela fique retraída, ela não queira participar de assuntos sociais, ela tenha um baixo rendimento escolar e um certo distanciamento do que antes era natural para ela. Ela se torna uma criança retraída, na verdade. O perigo existe e todo cuidado é pouco. Vigiar e estar sempre presente é uma das maneiras de evitar que crianças e adolescentes corram perigo na internet. O fácil acesso à internet ou um acesso precoce, ele pode ser também benéfico. Traduz uma criança muito inteligente, que busca informações, que quer conhecer, mas existe um limite. E quando esse limite começar a ultrapassar, aí é sinal de alerta. Aí precisamos estar atentos.
E ainda falando sobre segurança, mas uma boa notícia. De acordo com a Polícia Militar de Minas Gerais e do Governo do Estado, no primeiro semestre deste ano, houve uma queda de 8% nos índices de roubos e 4% nos números de homicídios. Também teve uma diminuição dos casos de estupro tentado e consumado, lesão corporal, furto, extorsão mediante a sequestro e cárcere privado, nos 6 primeiros meses do ano, comparando a igual período de 2016. Nós também estamos acompanhando como estão os índices aqui na nossa cidade de Uberlândia e na região. E logo traremos uma reportagem sobre esses dados também. A editora da Universidade Federal de Uberlândia e a Pró-Reitoria de Extensão e Cultura promovem curso de Introdução em XML. A repórter Gislene Rodrigues traz mais detalhes sobre o edital. Olá, Flávio. O curso de Introdução à Diagramação em XML está com inscrições abertas no período de 15 a 30 de agosto. Para ter mais informações, eu converso com o Leonardo Alves, que é assistente editorial. Conta pra gente esse curso que o público vai poder conferir. Esse curso ensina a diagramar em uma linguagem de marcação, que com isso aumenta tanto a visibilidade do texto, porque ele é legível para computadores quanto para seres humanos. E dá para exportar o próprio texto em formato PDF, o EPUB e outras formas. E é uma coisa mais bem avançada para que tem a parte gráfica e tem a parte programação que envolve XML. E como é possível se inscrever? Basta mandar um e-mail para edufo@ufo.br do dia 15 a 30 de agosto. Quem é o público que pode participar? Diagramadores experientes, pessoas que tenham comprovado experiência tanto por portfólio ou por carteira de trabalho, que tenha pleno domínio do Word, porque é bem pesado o curso. São vagas limitadas? São 12 vagas e é por ordem de inscrição. Quem chegou primeiro e depois é possível que tenha uma lista de espera e uma nova edição de curso, mas é por ordem de chegada. Ok, muito obrigada pelas informações. É com você, Flávio. Obrigado, Gislene. E eu vou reforçar para você. Mais informações sobre o curso e o edital estão disponíveis no site www.proexc.ufo.br. E as inscrições devem ser feitas pelo e-mail edufo@ufo.br. E daqui a pouco, servidores aposentados da universidade foram homenageados pelos serviços prestados na educação. E você sabia que a média de altura da população brasileira cresceu 10 centímetros? Você vai entender por quê depois do intervalo. TV Notícias faz um rápido intervalo então e volta em instantes. Até já. Desde o início dessa semana, os estudantes matriculados em instituições particulares de ensino superior podem renovar os contratos do FIES, o financiamento estudantil. O prazo para o aditamento vai até o dia 31 de outubro. Já o prazo para transferência de curso ou instituição de ensino e o pedido de dilatação do financiamento devem ser feitos até o dia 30 de setembro. Todas as informações no www.cisfiesportal.mec.gov.br. A média de altura da população brasileira cresceu 10 centímetros, de acordo com um estudo britânico. Mas quais fatores interferem na estrutura de uma pessoa? É o que você vai ver na reportagem a seguir. Torre Eiffel, 324 metros. Pedro Henrique, 1,96 m. Em proporções diferentes, eles estão ali, do mesmo tamanho. Já com 12 anos, o Pedro media 1,80 m. Isso nunca me incomodou. Eu sempre até gostei de ser o mais alto da turma e essas coisas assim. Quando eu era bebê ainda, a médica falou que provavelmente eu passaria dos 2 metros. Descer as escadas de casa, passar na porta, tarefas difíceis para ele, viu? Tomar banho, então, nem se fala. Além das dificuldades em casa, o Pedro também tem problemas na hora de escolher o calçado. Ele calça 47, 48 e já chegou a ficar sem comprar tênis por 5 anos, é isso, Pedro? Exatamente. Foi uma viagem que eu fiz quando eu praticava o basquete
E eu comprei esse tênis nos Estados Unidos e foi por falta de opção, não por eu ter gostado do modelo mesmo. Já tá até gasto aqui do lado, né? Demais, muito gasto aqui. Você tem dificuldade para encontrar sapato assim de forma geral, né? Geral. No shopping eu já nem vou mais para procurar porque eu tenho certeza que eu não vou achar. E eu já vou direto na internet, que é mais fácil e a gente tem mais variedade de modelo. Pra gente ter uma ideia e fazer uma comparação, eu que calço 34, quando chego perto do pé do Pedro, dá uma grande diferença. O comprimento do tênis que ele usa é maior que o meu antebraço. A altura levou Pedro para o esporte. Jogou por 2 anos como central no Sada Cruzeiro. Normalmente, os meus amigos têm, no máximo 1,87, 1,86 por aí. São todos mais baixos que eu. Um estudo britânico mostra que nos últimos 100 anos, a média de altura do brasileiro cresceu 10 centímetros. Ainda assim, a média de altura do brasileiro é baixa. Para as mulheres, 1,60 m e para os homens, 1,73 m. Segundo a especialista, o que determina a altura de cada um é a genética dos pais. Mas incentivar bons hábitos nas crianças é fundamental. O contexto desses cuidados de boa alimentação, uma alimentação balanceada, uma atividade física adequada e um número adequado de horas de sono são pontos importantes. E o outro que a gente falou, que como a gente tem hoje um esquema vacinal muito mais completo, as crianças adoecem menos. E uma criança que adoece menos, ela também vai ter uma resposta melhor de estatura final. A gente sabe o quanto a universidade é importante, principalmente aqui para a nossa região. Quanta gente já passou pelas salas de aula, pelos projetos de pesquisa, pelas parcerias com outras instituições. Nada disso seria possível sem os professores e técnicos administrativos. Quem já se aposentou não é esquecido. E hoje de manhã foi feita uma homenagem a esses grandes profissionais que fizeram história. O evento começou em clima de festa ao som do talento musical da Orquestra Popular do Cerrado. Rosane foi uma das homenageadas. Trabalhou como técnica administrativa na Faculdade de Educação por 25 anos. Na UFO também teve a oportunidade de se capacitar. Cresci muito aqui na UFO. E na UFO também eu estudei, tive a oportunidade de estudar, fazer minha graduação, minha especialização, meu mestrado. E agora, né, a gente entrega o cargo e estamos aqui, vamos continuar aproveitando a universidade com esses momentos, assim, com eventos, tudo isso. Participam da solenidade servidores que se aposentaram desde agosto de 2016 até o momento. No total, são 160 pessoas homenageadas, dentre técnicos administrativos e docentes. É uma oportunidade da gente agradecer, né, essas pessoas, professores, professoras, técnicos administrativos que estiveram conosco, muitas vezes alguma coisa da ordem de até 40 anos. E a universidade precisa reconhecer o trabalho que foi realizado, né, por todos esses nossos colegas ao longo de tanto tempo. É o mínimo que a universidade pode fazer. O pró-reitor de gestão de pessoas da UFO, Márcio, explica que a homenagem é uma forma de agradecer a dedicação dos servidores, um reconhecimento merecido. A gente precisa realmente reconhecer, institucionalmente reconhecer a participação dessas pessoas na evolução da universidade, na construção dessa universidade, para chegar-se a essa instituição que nós temos hoje, né? Então, seria muito mais reconhecimento e agradecimento por tudo que essas pessoas, esses servidores, docentes e técnicos administrativos prestaram à UFO durante todos esses anos. O médico ginecologista e obstetra Ionaldo se tornou servidor da UFO em 1981. Trabalhou no departamento de ginecologia no Hospital de Clínicas da UFO. Em clima de despedida, deixa uma mensagem para quem vai ingressar na universidade como técnico administrativo. Tratar a universidade com amor, com carinho, que isso é que ajuda ela a sobreviver a essas turbulências que ela tem passado. Parabéns aí a esses grandes profissionais, com certeza fizeram história e merecem todo o reconhecimento. O TV Notícias de hoje fica por aqui. Boa noite para você. Tem mais notícias a seguir no Jornal Minas, segunda edição. Um abraço para você e até amanhã.